Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira e o NT Sul deste dia 11 de setembro já está começando. Você confere agora os destaques da edição de hoje. Pesquisa da Universidade Federal de Pelotas aponta desaceleração no contágio de coronavírus no Rio Grande do Sul. O Ministério Público pede revogação do decreto que autoriza o funcionamento de quadras em Cachoeira do Sul e a Prefeitura diz que vai manter o decreto. Hoje é dia do quadro Vida Animal e o veterinário Edson Salomão vai apresentar pra gente a Belinha. Eleições 2020. É seguro sair de casa para votar? A gente fala sobre o plano de segurança do Tribunal Superior Eleitoral para os dias do voto em novembro. Mande a sua opinião sobre esse e também sobre outros assuntos que nós vamos abordar no NT Sul de hoje. É só enviar por mensagem para o nosso WhatsApp no número 51997697129. Ou então você pode comentar a nossa live lá no Facebook, que a gente vai ver aqui o seu recadinho. facebook.com/TV Cachoeira. Envie a sua mensagem para fazer o NT Sul com a gente. A edição de hoje começa agora. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul confirmou ontem mais 4 casos de coronavírus na cidade. Entre os pacientes estão uma menina de 10 anos e um menino de apenas 1 ano de idade. A nota de ontem informou também 35 novos casos suspeitos e outros 44 foram descartados. O município tem agora 489 casos confirmados e 86 seguem como suspeitos. 1.459 já foram descartados e 425 estão recuperados. Cachoeira do Sul tem óbitos pela Covid-19, 5 óbitos pela Covid-19. Essas informações você encontra também no nosso site, novotempo.com/NTSul. A Universidade Federal de Pelotas apresentou na tarde de ontem os resultados da 8ª etapa da pesquisa sobre a prevalência do coronavírus no Rio Grande do Sul. As conclusões apontam para uma desaceleração do contágio no território gaúcho. A pesquisa, que chega à sua 8ª etapa, verificou que 1 em cada 72 gaúchos estão ou foram contaminados por coronavírus recentemente. De acordo com o estudo, 1,38% dos gaúchos têm anticorpos ao coronavírus, o que significa que foram infectados em um intervalo entre 5 e 45 dias ou que tiveram sintomas mais severos da doença em um prazo mais longo. A prevalência estimada passou de 1,22% em agosto para os atuais 1,38%, o que é considerado o menor aumento relativo entre as etapas. Segundo a universidade, esse dado sugere desaceleração no contágio. A maior aceleração aconteceu ali entre maio e julho. Se a gente comparar os dados agora de meio de agosto para o começo de setembro, o crescimento já foi bem mais moderado. Ou seja, não é que o coronavírus está diminuindo no estado, mas ele está desacelerando no estado, o que é uma ótima notícia. Sempre comparando com os dados do Brasil inteiro, porque a UFPEL lidera uma pesquisa também de âmbito nacional. Então, o nosso 1,4 no Rio Grande do Sul de hoje ainda é menor do que a estimativa para o Brasil todo em maio. Então, realmente confirmando que o Rio Grande do Sul conseguiu adiar a chegada do vírus e mesmo quando o vírus chegou no estado, ele chegou em menor intensidade. Tem alguns desses lugares, especialmente na região norte do Brasil, que o vírus atingiu 25% da população. Enquanto aqui no Rio Grande do Sul nós ainda estamos falando um percentual pouco acima de 1%. A pesquisa estima que 156.753 gaúchos, volume que pode variar de 120.300 a 200.600 pela margem de erro, têm ou já tiveram coronavírus recentemente. Os números estão alinhados ao controle da Secretaria Estadual da Saúde, que mostra que 147.576 gaúchos já foram acometidos pela Covid-19 desde o início da pandemia. A pesquisa de amostragem populacional aplicou 4.500 testes rápidos em moradores de 9 cidades gaúchas, garantindo a cobertura de 1/3 da população do Rio Grande do Sul. Deste volume de testes, foram registrados 62 positivos, o que equivale a 1,38%. A maior concentração dos casos positivos está em Canoas, com 19 casos identificados, seguido de Passo Fundo, com 10 casos,
e Porto Alegre, com 9 moradores positivados. Os testes foram aplicados entre 4 e 6 de setembro, mas representam uma leitura epidemiológica de 14 dias atrás. Dados apurados na 8ª etapa da pesquisa EpiCovid-19 apontam uma estabilização a partir de junho do isolamento social no estado. 1/3 da população, o que corresponde a 33,2%, sai de casa diariamente. 54% saem para atividades essenciais e 12,7% se mantém sempre em casa. As cidades que mais respeitaram o isolamento, segundo dados da pesquisa, são Pelotas, Porto Alegre e Uruguaiana. Na contramão, Santa Cruz do Sul e Caxias são os 2 municípios onde menos há o recolhimento da população nas residências. O distanciamento social ele foi piorando muito entre os meses de abril e até o final de maio, ali foi piorando muito. As pessoas diminuíram a adesão delas ao distanciamento social, mas a partir de junho, o povo gaúcho estabilizou novamente, conseguiu se conscientizar novamente da gravidade da pandemia, então todo mundo que pode ainda está ficando em casa o máximo de tempo possível. Claro que a gente entende que nem todo mundo pode ficar em casa, mas aqueles que podem estão ficando em casa o máximo do tempo que podem, o que é muito boa notícia e que explica esse resultado do Rio Grande do Sul melhor do que outros estados da federação. E a gente mostra agora uma ação muito bacana de um grupo de voluntários de Carazinho, no norte do Rio Grande do Sul. O projeto é o Sopão Solidário. Eles resolveram entregar marmitas de sopa nas tardes de sábado em bairros carentes, especialmente para famílias que tenham criança em casa. A ação é desenvolvida por membros da Ação Solidária Adventista do município e também do Clube de Aventureiros. Esse programa da denominação é voltado para crianças de 6 a 9 anos, o Clube de Aventureiros. O alimento entregue às famílias é também fruto de doações dos membros e dos pais dos aventureiros em parceria com a Ação Solidária. Mais de 1.000 refeições já foram distribuídas. Roupas, cobertores e móveis também são entregues. Os organizadores garantem que a atividade deve continuar até o fim da pandemia. E o assunto agora são os animais. Hoje o veterinário Edson Salomão vai mostrar para a gente um animalzinho que com certeza você vai amar. É hora do quadro Vida Animal. Eu vou apresentar para vocês uma criaturinha muito especial, a Belinha. Bom, eu trouxe a Belinha para a cidade dia 23 de agosto e dia 24 ela veio consultar aqui com o Dr. Edson. Ela teve um abscesso muito grande na patinha, uma infecção na articulação. Aí foi feita uma cirurgia, uma drenagem, drenou muita secreção purulenta, cerca de 500 ml, e a partir daí ela passou a tomar antibióticos e fazer curativos constantes, vindo toda semana nas reconsultas, e hoje ela já está quase recuperada. Isso, garota, vamos lá, vamos fazer essa perna funcionar. Isso. Para a sorte da Belinha, vocês criam um cão pastor maremano. Inclusive eu já fiz uma matéria sobre esse cão, que é um cão para guarda de ovelhas. É um cão assim que a característica dele é proteger os rebanhos, né? Então aqui em Cachoeira muitos criadores estão adotando esse cão para cuidar o rebanho. E como é que foi o encontro da Belinha com o pastor maremano? Como é o nome dele? É uma fêmea, é a Sarabi. A Sarabi nunca tinha visto uma ovelha, que apesar dela ser um pastor maremano, foi criada na cidade. E quando eu trouxe a Belinha, apresentei as duas e de imediato elas ficaram muito amigas. Hoje elas ficam soltas no pátio juntas, as duas brincam, tomam água junto. A Belinha até às vezes tenta mamar na Sarabi, mas elas se dão muito bem. A Sarabi está sempre junto dela e dormem juntas, inclusive. Bom, a Belinha nasceu, a mãe dela deu gêmeos e ela teve um problema no nascimento e não conseguia mamar. E com isso apareceu endureceu a perninha, ela não conseguia caminhar e a gente viu que ela estava ficando fraca. E começamos a dar mamadeira lá fora, na fazenda do meu sogro, só que ela não estava melhorando. Então a gente resolveu, como um acordo a família, trazer a Belinha para a cidade para ela se tratar. E esse é o resultado. Hoje a Belinha já está quase boa da patinha
tá em casa conosco. Quando a Belinha ficar boa, ela vai voltar lá para fora, mas a Belinha vai morrer de velhinha no campo. Essa vai ser de estimação. Não vai pro churrasco? Não, com certeza a Belinha não vai pro churrasco. Muitas pessoas não imaginam a inteligência que esses animais têm, né? E como eles conseguem se adaptar para sobreviver. O que tu notou que chamou a atenção assim, na Belinha em relação aos teus comandos e o convívio na tua família? Sabe que é impressionante. Em uma semana que a Belinha estava conosco, ela já tinha aprendido inclusive a ir deitar. Eu dou mamar à noite, em torno de 9 horas, e digo para ela ir deitar na caminha, e ela vai e deita no tapetinho dela. Quando vou fazer curativo, pego ela no colo e coloco ela sobre uma parte alta para facilitar e digo, Belinha, vamos fazer o curativo. Ela deita e fica quietinha como se estivesse entendendo, é incrível. Ela obedece comandos, por incrível que pareça. Então, para finalizar, assim, uma recomendação tua para as pessoas que encontrarem animais abandonados, assim, que estão quase que condenados à morte porque acham que não vale a pena investir ou que o animalzinho não vai sobreviver. O que diz para essas pessoas? Olha, eu recomendo que quem encontrar algum animal como eu encontrei a Belinha no meio do rebanho, eu acho que todo animal tem o direito, sim, de ter uma chance. E a gente tem essa obrigação, eles são seres incríveis, a gente aprende muito com eles. Então, o correto é pegar o animal, procurar um profissional, um veterinário especializado, que eu acho que é possível, sim, recuperar. E a Belinha é a prova disso. Exemplo, esse da Luciana e o marido dela, que também é advogado, o Fernando, né? Estão trazendo para a sua família, que tem um jovem de 11 anos e já está aprendendo a amar os animais. Então eu recomendo, pessoal, vamos sempre dar uma chance que a gente com certeza vai conseguir salvar alguma vida, que é uma coisa que, por mais dinheiro que tu tenha, tu não consegue fazer um serzinho desse aqui, ó, voltar a caminhar, voltar a viver novamente. Até a próxima. E aí, gostaram da história da Belinha? Você pode mandar a sua mensagem pra gente, falando o que você achou, lá nas nossas redes sociais. Pode ser pelo WhatsApp, nosso WhatsApp é o 51 99769 7129. Daqui a pouquinho a gente vai colocar no ar aqui a participação dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Também nas redes sociais aí o Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, e tem a transmissão ao vivo tanto no YouTube quanto no Instagram. Você também pode deixar a sua mensagem por lá. Aliás, se você tiver uma pergunta para o Dr. Salomão, que está aqui sempre às sextas-feiras no Vida Animal, sobre mundo pet, sobre animais silvestres, você também pode fazer a sua pergunta e mandar para a gente aqui. Bom, a gente segue falando do mundo animal. Olha só, quase diariamente as ONGs de proteção animal são acionadas para prestar socorro a animais abandonados, animais maltratados. E esse é um trabalho que envolve custos e que depende basicamente da boa vontade de voluntários. O que acaba acontecendo com frequência é o acúmulo de dívidas. Essa é a situação hoje da ONG Pelo Amigo. A Érica, além de voluntária da ONG Pelo Amigo, também trabalha na clínica que atende os animais resgatados. Na rotina do dia a dia, ela consegue ter um bom parâmetro sobre a forma como muitos animais são destratados. A cada mês, são realizadas em média 15 castrações e cerca de 10 animais resgatados por maus tratos são recuperados e encaminhados temporariamente para a casa de voluntários para posteriormente serem encaminhados para adoção. A situação em que a maioria chega à clínica choca até os veterinários. A gente não consegue acostumar com isso, né? Por mais que a gente atenda, nós somos 4 veterinários aqui na clínica, a gente se choca, ainda se choca e vai continuar se chocando. A situação é bem crítica, né? Digamos assim, a gente acaba recebendo muito animal resgatado de maus tratos, alguns que vêm de maus tratos dos próprios tutores, né, que a gente acaba recolhendo de casa por denúncia, às vezes, de algum vizinho, de alguém que passa na rua e vê os que a gente encontra na rua em situações deploráveis, assim, que também são maus tratos, porque era da responsabilidade de alguém esse bichinho e ele estava lá. Então, são muitos casos que a gente recebe assim diariamente.
é bem complicado mesmo. O agravante da situação é que a ONG não tem receita própria e fixa. Com isso, a conta dos atendimentos e procedimentos realizados pela clínica se avoluma e está próxima de R$ 8.000. O pagamento depende da ajuda e boa vontade de voluntários e da comunidade. O cadastramento dos contribuintes e a inclusão da ONG no programa Nota Fiscal Gaúcha também ajuda. Mesmo com dificuldade, o trabalho segue, mas a Érica torce por novas mentalidades e atitudes. O ideal é que as pessoas fossem mais responsáveis, né? Porque o que acontece é que adotam um bichinho quando ele é filhote, porque ele é muito bonitinho, aí leva para casa e ele cresce, né? Ele cresce, ele faz bagunça, e aí não quero mais, eu boto fora, eu jogo na rua, né? E aí que as ONGs se responsabilizem. Né? Na verdade é assim que acontece, não deveria ser, poderia ser muito diferente se nós tivéssemos mais consciência, se as leis fossem mais árduas também para essas pessoas que cometem essas atrocidades. E as leis estão ficando mais duras sim, viu? O Senado Federal aprovou um projeto que estabelece pena de 2 a 5 anos de reclusão para quem praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou então mutilar cão ou gato. O texto segue agora para a sanção presidencial. O texto aprovado pelo Senado, além de prever uma pena maior para quem maltratar cães e gatos, prevê ainda multa e proibição de guarda para quem praticar crimes desse tipo contra os animais. A proposta de autoria do deputado Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais, já foi aprovada pela Câmara. Por isso, agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Relator do projeto, o senador Fabiano Contarato, defendeu a punição mais severa para coibir crimes dessa natureza tão comuns no país. Impera, todavia, a sensação de impunidade em razão da pena máxima para tal crime ser de 1 ano apenas, com a consequente aplicação do Instituto da Suspensão Condicional do Processo, ou, mesmo em caso de flagrante, assinar apenas um termo circunstanciado. Ao aumentar as penas, entendemos que a proposição desestimula violações aos direitos dos animais, para que a crueldade contra esses seres vivos deixe de ser considerada banal ou corriqueira. O projeto traz outra inovação importante no combate à crueldade contra os animais, ao acrescentar a proibição de guarda como uma medida punitiva, com a vedação do autor do crime se tornar o fiel depositário do animal submetido ao ato cruel ou vir a ser detentor de outros animais com a reiteração de seus atos deletivos. Nesse sentido, a proposição pode contribuir para acabar com um dos maiores problemas hoje observados, que é a possibilidade do criminoso praticar continuamente atos de crueldade com aquisição e guarda de novos animais de estimação. O projeto altera a Lei de Crimes Ambientais. Atualmente, a legislação prevê pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa para quem pratica os atos contra animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se o crime causa a morte do animal. O termo reclusão indica que a punição pode ser cumprida em regime inicial fechado ou semiaberto, a depender do tempo total da condenação e dos antecedentes do réu. E aí, o que você acha desse assunto? Tem algum bichinho aí na sua casa? Já resgatou algum que sofreu maus tratos? Conte pra gente enviando mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. No Facebook, você também pode mandar a sua opinião acessando a nossa página e comentando na nossa live, porque o NT Sul está ao vivo por lá também. facebook.com/TV Cachoeira, é lá pelo Facebook que eu começo as mensagens desta sexta-feira. Está com a gente aqui a Nani Cruz. Cachoeira tem o melhor veterinário, diz ela. Obrigado, Nani. Grande abraço para você. A Lucimara Ataíde também mandando o seu boa tarde. A Noeli Nascimento. Boa tarde, bom fim de semana, Daniel. Esperança aponta no horizonte com a vacina e queda de infectados. Continuemos nos cuidando. É isso aí, Noeli. Obrigado pela sua mensagem, né? O Luiz Augusto com a gente lá em Passo Fundo também, sempre na audiência. Grande abraço para os amigos aí do norte do Rio Grande do Sul, ligados com a gente na programação do Novo Tempo, em diferentes municípios, Passo Fundo, Carazinho, Erechim. Grande abraço para todos vocês. Vamos aqui para a telinha, tem mensagens chegando também no nosso WhatsApp.
a Isabel Cristina Machado, a meia Belinha e o cão, os animais sempre ensinando os humanos a amar. Emocionante. Obrigado, Isabel. Grande abraço para você, uma boa sexta-feira. Esse assunto que ela citou, né, da Belinha e da cachorrinha, né, que nós mostramos agora há pouco no Vida Animal com o Dr. Edson Salomão. Daqui a pouquinho esse conteúdo vai estar disponível nas nossas redes sociais. Se você perdeu, pegou pela metade, ligou a sua TV agora. Tem mais mensagem aqui? A Maria Beatriz, de Cachoeira do Sul. Um abraço ao Dr. Salomão. O que seria de nós sem esses profissionais que cuidam de nossos filhos de 4 patas? Coisa linda, Belinha. Amo demais os animais e não perco o quadro Vida Animal. Obrigado, Maria. Grande abraço para você. Obrigado pelo relato aí, né? Pela sua mensagem falando um pouquinho sobre o quadro. A Terezinha também mandando sua mensagem. Quero mostrar a vocês e pedir à RGE Sul que tire os galhos da frente das casas. É a segunda vez que acontece isso. Eles cortam os galhos e deixam na frente das casas. Os moradores que tiram. E a Terezinha manda aí uma foto dessa situação, né, da poda que termina sendo feita, pelos agentes ali da RGE Sul, só que os galhos ficam largados, né? E aí essa situação fica na frente da casa, os moradores aqui precisam retirar. Essa aí é uma reclamação também quase que constante, né, rotineira aqui em Cachoeira do Sul. Bom, você pode continuar interagindo com a gente, mandando sua mensagem, reportando alguma coisa, contando alguma notícia que acontece onde você está. Daqui a pouquinho a gente volta para a telinha. Está aí o número para você mandar a sua mensagem, 51997697129, o WhatsApp do NT Sul. A seguir, Ministério Público pede revogação do decreto que autoriza o funcionamento de quadras em Cachoeira do Sul e a Prefeitura diz que vai manter o decreto. Eleições 2020, é seguro sair de casa para votar? A gente fala sobre o plano de segurança do Tribunal Superior Eleitoral para os dias do voto em novembro. A gente volta em 3 minutinhos, não sai daí. Meio-dia e 27 agora, hora de Brasília. O NT Sul já está de volta ao vivo. Obrigado pela sua companhia com a gente. Na hora do almoço, aqui na telinha da TV Novo Tempo. E a gente fala agora sobre a previsão do tempo. Depois de um dia de sol, as nuvens estão de volta aqui em Cachoeira do Sul. E o clima deve continuar assim nos próximos dias, viu? Você vai ver agora na previsão do tempo que também é esperada a chuva aqui na cidade. A sexta-feira em Cachoeira do Sul tem tempo nublado. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima do dia foi 15 graus e a máxima chega aos 26. Sábado segue a tendência de instabilidades com muitas nuvens e com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 17 graus e máxima 20. Domingo o sol deve aparecer, mas as nuvens predominam e ainda pode ter chuva. A mínima fica em 18 graus e a máxima em 22. Confira agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. A chuva volta a atingir todo o estado. De acordo com a SOMAR Meteorologia, esse cenário se deve a um sistema de baixa pressão localizado no Paraguai e a uma frente fria que passa a atuar no território gaúcho. A partir da tarde, há condições para chuva forte, acompanhada de descargas elétricas e rajadas de vento na campanha, na fronteira oeste, no litoral sul e na região sul do Rio Grande do Sul. Nessas áreas também há risco de eventual queda de granizo nesse período. No restante do estado, pode chover a qualquer hora do dia, mas em forma de pancadas moderadas e isoladas, intercaladas com períodos de sol entre nuvens. Em Porto Alegre, temperatura máxima 27 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, a temperatura máxima é de 26. Em Passo Fundo, no norte do estado, 30 graus. Em Santa Maria, na região central, 29. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 23 graus. Já no sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 20 graus. A Brigada Militar de Cachoeira do Sul apreendeu um adolescente de 15 anos por roubo de transporte coletivo. O fato ocorreu na noite de quarta-feira na terminal do Parque da Fenarroz, no bairro Carvalho. O assalto foi realizado por 2 indivíduos. Os policiais realizaram buscas e localizaram um dos adolescentes. O segundo não foi encontrado. O menor foi levado à DPPA, ouvido e liberado ao responsável legal. A Brigada Militar de Cachoeira do Sul apreendeu na manhã de ontem carne e derivados de suíno sem procedência.
A abordagem ocorreu na BR-153, no bairro Promorar. Diante da circunstância, foi acionada a veterinária do Serviço de Inspeção Municipal, que realizou a apreensão e destinação do material. O condutor do veículo, um homem de 71 anos, recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado à DPPA para registrar ocorrência. E você que acompanha sempre aqui o NT Sul já sabe que a gente gosta de ter a participação dos nossos telespectadores por aqui. Então tá esperando o quê para mandar a sua mensagem pra gente? Corre aí, mande a sua opinião, a sua foto, um recadinho pra gente. O número do nosso WhatsApp é o 51997697129. E lá pelo Facebook você participa comentando na nossa live. O endereço é o facebook.com/TV Cachoeira. E como eu digo sempre aqui, faça o NT Sul com a gente. Bom, está com a gente aqui no nosso Facebook a Cristiana Rodrigues, a Margarete Belling, a Luciara Santos. Grande abraço para vocês. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Vamos aqui para a nossa telinha ver mais mensagens que chegam pelo WhatsApp. A Dilma Margarete, de Cachoeira do Sul. Que ato de amor cuidar dos animais de rua. Parabéns, diz ela aqui. Obrigado, Dilma, pela sua mensagem, né? É uma tarefa de todos nós. Tem essa questão da posse irresponsável, né? Muitas pessoas que adotam ali um cachorrinho, um gatinho, depois não dão conta e abandonam, né? Mas a gente precisa ter essa consciência de cuidar dos animais, né? Que eles são uma vida, né? Não basta a gente pegar como um objeto e depois descartar. O Rogério Pasqualin manda mensagem aqui. Essa reportagem sobre a ovelhinha só prova que os animais te dão muito amor sem pedir nada em troca. É isso aí, Rogério. Grande abraço para você, uma boa sexta-feira. Obrigado pelo seu recado aqui no NT Sul. O Renier Pascoal, aqui de Cachoeira, cuidem de seus animais. Essa é a minha Pipoca, era de rua. Cuidamos e amamos muito. Vamos ver aí a foto que o Renier manda pra gente. Tá aí a Pipoca, né? Toda produzida para aparecer na televisão. Obrigado, Renier. Grande abraço para você aí também. Uma boa sexta-feira. Quem mais? Tem mais recados aqui pra gente. A Marlene também mandando mensagem. Essa é a Cleusa. Foi vítima de maus tratos. Minha mãe pegou ela para cuidar. Vamos ver aqui a foto que a Marlene encaminha pra gente. Tá aí a Cleusa, né? Sendo bem cuidada, agora num novo lar, sendo adotada. Obrigado, Marlene, pela foto e também pelo recado enviado pra gente aqui no NT Sul. E aí na tela o número do nosso WhatsApp para você também participar com a gente aqui no Telejornal NT Sul. Gente, um ciclista morreu na noite de ontem em Novo Cabrais, município aqui da região central do Rio Grande do Sul. Itamar Maciel foi atingido por um ônibus enquanto trafegava na localidade de Linha Pfeiffer. Com o impacto, o ciclista foi arremessado para fora da rodovia. Ele morreu no local. A idade dele não foi divulgada. O Ministério Público recomendou que o prefeito de Cachoeira do Sul revogue o decreto que liberou a retomada das atividades coletivas em quadras esportivas privadas. Diante dessa recomendação, a Procuradoria Jurídica do município respondeu ao Ministério Público. A recomendação não foi acatada e o decreto vai ser mantido pela Prefeitura. Nem fechou 24 horas que a Prefeitura de Cachoeira do Sul publicou o decreto liberando a retomada das atividades coletivas nas quadras esportivas e o Ministério Público já tinha recomendado o prefeito Sérgio Gnatti para revogar o documento. A indicação foi da promotora Maristela Schneider. Ela argumentou que a liberação não é autorizada pelo sistema de distanciamento controlado instituído pelo governo do Rio Grande do Sul. Pela alta possibilidade de contágio dessa atividade, por ser atividades de jogos coletivos, o contato corpo a corpo, e pela dificuldade de fiscalização. Tanto é que sequer na bandeira amarela, que é a bandeira mais branda do sistema de distanciamento controlado, é permitido esses jogos coletivos de contato físico, exceto por atletas profissionais. Diante dessa situação, não há essa margem de atuação por parte do prefeito municipal, dos prefeitos municipais, de autorizar essas atividades que o sistema de distanciamento controlado não permite. A Procuradoria Jurídica do município respondeu ao Ministério Público dizendo que o decreto será mantido pela Prefeitura. Nós entendemos que não estamos fazendo nada de atitude irresponsável, pelo contrário, a Prefeitura, o prefeito sempre tomou atitudes responsáveis no combate à pandemia. A gente está tendo êxito nesse combate
A microrregião de Cachoeira do Sul é a que tem o índice mais baixo de casos, o índice mais baixo de mortalidade. Nós nunca estivemos na bandeira vermelha, nunca tivemos efeitos de bandeira vermelha aqui na nossa cidade. Então foi uma decisão muito bem pensada e nós entendemos que a gente tem que fazer alguns ajustes, flexibilizar. A manifestação do prefeito tem 6 páginas. Argumenta que ainda mais relevante e estarrecedora é a decisão do Estado do Rio Grande do Sul de permitir que todos os alunos da rede pública e privada retornem às aulas presenciais, sem qualquer demonstração de alteração de motivos que possam justificar tal medida. E se for necessário, vamos aguardar a posição do Ministério Público, vamos aguardar a posição do Judiciário. E se a decisão do Judiciário for pela suspensão, nós entendemos e iremos recorrer ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Por mais que o decreto municipal instituiu medidas de segurança, de prevenção, de cuidado, na prática vai ser impossível fazer essa fiscalização. Também de destacar que o Ministério Público vem semanalmente atuando em conjunto com o Governo do Estado, a fim de que o Governo do Estado reavalie semanalmente, diariamente, todos os dados epidemiológicos do Estado, a fim de que atividades sejam, as restrições das atividades sejam revistas, justamente para conseguir conciliar a atividade profissional com a proteção da saúde de todos. Neste momento, não está autorizada a liberação das quadras pelo Governo do Estado, o que impossibilita, então, do prefeito municipal fazer essa liberação. E agora vamos aguardar os acontecimentos, se o Ministério Público realmente vai tomar alguma medida depois de ler os argumentos apresentados. A gente tem convicção que o Ministério Público pode rever a sua posição e, se não rever, vamos aguardar o Judiciário. E a gente também vai continuar acompanhando aqui, para saber se as quadras, afinal, vão poder continuar abertas, aqui em Cachoeira do Sul, ou se vão precisar fechar novamente, dependendo aí da interpretação da Justiça nesse caso, O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou o Plano de Segurança Sanitária para as eleições municipais de 2020. O plano foi elaborado pela consultoria sanitária gratuita, formada por especialistas da Fiocruz e dos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein. O principal destaque é a obrigatoriedade do uso de máscara durante todo o período da votação, que vai ser nos dias 15 e 29 de novembro. Em função da pandemia da Covid-19, o tribunal estabeleceu um protocolo com medidas preventivas para eleitores e mesários que vão trabalhar no pleito a ser realizado em novembro deste ano. Os eleitores só poderão entrar nos locais de votação se estiverem usando máscaras faciais e deverão higienizar as mãos com álcool em gel antes e depois de votar. A distância de 1 metro entre as demais pessoas também deverá ser mantida. O TCE recomenda ainda que o eleitor leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Os cerca de 2 milhões de mesários deverão trocar as máscaras de proteção a cada 4 horas, manter distância mínima de 1 metro entre os eleitores e demais mesários, limpar as superfícies com álcool 70% e higienizar as mãos com álcool em gel constantemente. Eleitores e mesários que estiverem com sintomas de Covid-19 não devem comparecer ao local de votação. Posteriormente, a ausência poderá ser justificada na Justiça Eleitoral. Cartazes ilustrativos com o passo a passo da votação serão divulgados nas sessões eleitorais para orientar aos eleitores. As regras foram elaboradas em parceria com especialistas do Hospital Albert Einstein e Sírio-Libanês, além de técnicos da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Devido à pandemia da Covid-19, o Congresso promulgou emenda constitucional que adiou o primeiro turno das eleições deste ano de 4 de outubro para 15 de novembro. O segundo turno, que seria em 25 de outubro, foi marcado para 29 de novembro. Eleitores vão às urnas para elegerem prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Asseguro que tudo o que é possível fazer para minimizar riscos está sendo feito com essa quantidade de equipamentos de proteção. Gostaria de me dirigir aos eleitores também para dizer que nós estamos cuidando com muito cuidado da proteção dos eleitores para que ninguém desperdice essa oportunidade importante de participar da escolha dos prefeitos e dos vereadores
é uma escolha particularmente importante para a vida das pessoas e para a vida das comunidades, lembrando que as pessoas não vivem na União, as pessoas não vivem nos estados, as pessoas vivem nos municípios. E lembrando aos eleitores saírem de casa para votar com máscara e todos os que tenham essa disponibilidade que levem a sua própria caneta, com o que se minimizará quase que integralmente o risco de qualquer tipo de contágio. E também me dirijo aos militantes, às pessoas que participam do debate político e do apoio a candidatos. Eu gostaria de dizer, nesse momento em que nós procuramos enfrentar as campanhas de desinformação, as campanhas de ódio, a disseminação de mentiras, que utilizem a regra de ouro, que é não fazer com os outros ou com o candidato dos outros o que não gostariam que fizessem consigo mesmos ou com seus próprios candidatos. Não repassem informação cuja autenticidade não tenham podido confirmar. Quase tudo nessa vida, além disso, quase tudo nessa vida pode ser dito de uma maneira educada, de uma maneira gentil. Nós estamos fazendo um esforço de avanço civilizatório e de elevação espiritual geral das pessoas para fazermos uma campanha em que cada um coloque o seu argumento na mesa. Não é preciso desqualificar o outro, não é preciso agredir, não é preciso ofender. Coloque o seu argumento na mesa. A gente espera, né, que sejam eleições limpas, as eleições de 2020, certamente. Bom, a gente segue falando sobre segurança nas eleições, porque o desafio para os tribunais é vencer as barreiras impostas pela pandemia, entregar as eleições com segurança e ainda garantir a saúde dos mesários e dos eleitores. A repórter Gabriela Belo conversou com o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul sobre esses preparativos para as eleições de 2020. Justamente, Daniel, para falar sobre a questão da segurança das urnas, também do horário de votação e sobre outros aspectos que envolvem as eleições deste ano, está conosco aqui o secretário de Tecnologia da Informação do TRE do Rio Grande do Sul, Daniel Vobeto. Muito obrigada por atender o nosso convite e obrigada e boa tarde, né, secretário? Boa tarde, é um prazer estar conversando com vocês e agradeço desde já o espaço que está sendo dado para a Justiça Eleitoral para que nós possamos orientar os eleitores. Secretário, a gente quer começar falando sobre a questão da segurança das urnas, porque um assunto que é debatido toda vez que se fala em eleições é a questão de violação da urna eleitoral. Isso é possível? Bom, esse é um assunto que, infelizmente, ele sempre vem à tona nas vésperas da eleição. E por esse motivo o Tribunal Eleitoral nesse ano resolveu tomar a dianteira. Nós temos adotado algumas ações de divulgação da questão da segurança da urna eletrônica, porque muitas pessoas acabam divulgando que a urna é fraudável, que é um equipamento inauditável, e isso realmente não procede. Nós temos um processo de votação muito seguro no Brasil. Eu desconheço algum processo no mundo que tenha essa qualidade do nosso processo. Ele é inclusive muito diferente do processo de outros países de primeiro mundo. Se a gente comparar com os Estados Unidos, por exemplo, o nosso processo é muito mais maduro que o deles. Então, algumas discussões que eles têm lá não fazem sentido para o nosso processo. Então, as pessoas costumam falar de a urna é fraudada. Isso tudo não é verdade, porque todo o software da urna ele é verificável por entidades de fora da Justiça Eleitoral. Chama a atenção que a Polícia Federal tem feito esse trabalho. Semana passada a Justiça Eleitoral voltou ao TSE para verificar alguns achados que eles fizeram no teste público de segurança, que é um teste onde se abre a urna eletrônica para especialistas. Basta ser brasileiro e se inscrever no teste para fazer o teste. Então, o pessoal da Polícia Federal participa disso. Então, há uma participação ativa de pessoas de fora da Justiça Eleitoral para garantir que o software que está rodando dentro da urna eletrônica é um software legítimo. E não tem aquelas coisas, se votar no candidato A, troca o voto com o candidato B. Acontece muito no dia da eleição que os eleitores se confundem. Muitos eleitores trocam a ordem de votação. Chama atenção até que nesse ano a ordem de votação é vereador e depois prefeito. Aí a pessoa quer votar primeiro para prefeito, coloca o número do prefeito e não aparece a foto do candidato. E aí a pessoa já fica nervosa e já cria um
uma celeuma na sessão eleitoral. Então, a gente está nessa cruzada de orientar o eleitor de como votar. Teremos ações em seguida da Justiça Eleitoral, divulgando a questão do uso da cola, a necessidade de digitar o número do candidato e olhar para a tela da urna e depois dar o confirma, e confiar na urna, não acreditar nesses boatos que circulam por aí, que eu tenho certeza que se as pessoas entendessem de como funciona a urna eletrônica de forma adequada, quem faz circular esses boatos de que a urna não é segura passaria vergonha. Tanto é atualizado que neste ano, né, para essas eleições, as urnas mais antigas foram retiradas de circulação. E das novas, muitas aqui do Rio Grande do Sul foram distribuídas para outros estados. Por conta disso, a quantidade de sessões deve ser menor. Como que vocês estão organizando isso e vão divulgar os atuais, né, os atualizados locais para os eleitores poderem também se preparar? Faz parte do projeto de modernização do próprio software de votação da urna eletrônica, a retirada dos modelos de urna mais antigos, que não dispunham de um dispositivo de segurança, que, se for utilizado, ele tem que ser usado em todos os modelos simultaneamente, ele aumenta muito mais aquilo que já era, torna muito mais seguro aquilo que já era seguro antes. Foi tomada essa decisão de tirar essas urnas de circulação e seriam compradas urnas novas, só que o processo de licitação não ficou pronto a tempo e nós não poderemos utilizar essas urnas nesse ano. Por conta disso, o Rio Grande do Sul ficou com 3.600 urnas a menos. Como medida para evitar qualquer tipo de problema logístico da eleição, nós fizemos um trabalho de redistribuição de sessões eleitorais, onde nós a gente pega um local de votação que tenha lá suas 5, 6 sessões eleitorais, a gente trabalha com uma média aí de 400 eleitores, seria o número ideal de eleitores numa sessão, só que dessas 5 sessões, todas elas têm menos de 300 eleitores. Isso acontece muito, né? Então, o que a gente faz? A gente pega 1 ou 2 sessões desse local e a gente distribui os eleitores dessas sessões nas outras. Então, 12% dos eleitores do Rio Grande do Sul foram afetados nisso. Então, essas pessoas chegarão no local de votação e lá terá, então, digamos que a pessoa é eleitor da sessão número 1 e a sessão número 1 deixou de existir. Haverá no local de votação um lugar indicando sessão número 1. Naquele local, nós teremos pessoas orientando os eleitores. Olha numa lista e diz, o senhor vota na sessão número 15, olha o outro eleitor, o senhor vota na sessão de número 30. Então, por exemplo, assim a gente vai reorientando os eleitores. Além disso, o aplicativo e-Título, que a Justiça Eleitoral tem, ele vai mostrar qual o número da sessão onde realmente a pessoa vai votar. Então, se a pessoa era da sessão número 1, mas vai votar na urna da sessão número 30, o aplicativo e-Título vai mostrar urna 30. Então, a pessoa já pode ir direto para a urna 30, e essa movimentação de eleitores vai ser sempre dentro do mesmo local de votação. Ninguém vai chegar num prédio e ter que sair para outro prédio. Eu sei que tem uma situação aí em Cachoeira, onde o salão paroquial virou hospital de campanha, e aí o cartório eleitoral teve que selecionar um novo local de votação. Isso é uma situação um pouco diferente. Haverá uma campanha localmente, né, para divulgação, para que as pessoas saibam que quem votava no salão paroquial vai votar num outro local. O senhor falou do salão paroquial, né? Isso já foi noticiado pelo NTSul, que as pessoas que costumavam votar no salão da Igreja São José neste ano vão passar a votar na EMEI Rica Bernardes por conta, né, da instalação do hospital de campanha, que está fechado, não está disponível para atendimento, mas precisa continuar com todos os equipamentos lá. Ainda falando sobre questões, né, na última eleição a gente teve a questão da biometria, que muitas pessoas a digital não foi reconhecida e por conta disso as filas ficaram maiores. O TRE se preparou neste ano, fez algum tipo de revisão, como que esse problema está sendo desenvolvido? A biometria em 2018 acabou pagando o pato por conta das filas, mas que foram majoritariamente causadas pela votação complexa que uma eleição presidencial tem. Eram 6 cargos em disputa, muitos eleitores se confundindo de qual cargo que vai votar, então o eleitor chegava no meio e via que tinha votado errado e tentava se achar de novo. Então esse processo tomou muito tempo da votação. Mas a biometria realmente ela serve também para dificultar, por esse motivo, especialmente por esse motivo, que a Justiça Eleitoral retirou a verificação biométrica da votação de 2020. Né? Nós entendemos que as filas são um grande inimigo dessa eleição. Nós teremos as sessões eleitorais organizadas com um processo
um layout que vai fazer com que aquele seja o local mais seguro para a pessoa estar no dia da eleição. A pessoa entra, vota e sai em absoluta segurança, tanto eleitores como mesários. O senhor falou aí da questão da pandemia, né? Também por conta dela, o horário foi estendido, vai começar às 7 horas. A pergunta que fica é, neste horário mais cedo, entre 7 e 8, né? Que não se tinha antes, né, a opção de votar, vai ser apenas para idosos e também para aquelas pessoas do grupo de risco ou não? Todos os eleitores vão poder ir aos locais, às salas? A ideia é que as 3 primeiras horas de votação sejam utilizadas pelos eleitores do grupo de risco. Em especial essa primeira hora, que a eleição está sendo antecipada em 1 hora, então teremos, em vez de começar a votação às 8 da manhã, começaremos com a votação às 7 da manhã. A ideia é que os eleitores do grupo de risco ocupem esse horário. Aos outros eleitores, a orientação que nós damos é que verifique como é que foi o comportamento da sessão eleitoral no seu horário. Se era um horário, nas últimas eleições em que foi votar, um horário mais ou menos calmo, mantenha aquele horário. Agora, se você for votar num horário que era o horário que tinha mais gente, pode ser que vale a pena tentar trocar, mas a grande maioria dos eleitores deve manter o mesmo horário de votação e aqueles do grupo de risco devem buscar o horário mais cedo. Lógico, aqueles que votavam de manhã cedo, que não são do grupo de risco, devem buscar um novo horário. Secretário, começou a capacitação, né, dos mesários. Neste ano, a diferença é que tudo vai ser à distância, na modalidade EAD. Como que está funcionando isso, né? Como que os mesários devem buscar o aplicativo ou também o portal do TRE? Bom, quando o mesário recebe a sua convocação, ele já recebe ali as orientações quanto à turma de EAD que ele vai participar, como que ele acessa o curso, essa informação toda já vem para ele naquele material ali. Em algumas situações, as zonas eleitorais também estão informando aos mesários alguma outra forma de capacitação. Algumas poucas zonas estão organizando algumas reuniões presenciais, especialmente para grupos de mesários novos que nunca participaram de eleição. O treinamento será à distância, no site da Justiça Eleitoral, no ambiente de treinamento da Justiça Eleitoral, e nós temos também um aplicativo dos mesários, que já está disponível nas lojas. O mesário pode baixar o aplicativo, é o aplicativo Mesários da Justiça Eleitoral, onde o mesário pode, além de ter acesso a vários vídeos, informações relevantes para o dia da eleição, terá ali, naquele aplicativo, um canal de comunicação com o cartório eleitoral, pelo qual ele poderá receber no dia da eleição, na véspera, informações específicas em relação à sua zona eleitoral, à sua sessão, dependendo do que está acontecendo, o cartório vai poder, de uma forma prática e ágil, fazer contato com os cartórios para mandar alguma orientação de última hora que se faça necessária. Secretário, antes da gente encerrar, né, para o TRE, qual é o maior desafio desta eleição? O maior desafio é vencer todas as barreiras que nós temos, entregar as eleições com toda a segurança que nós sempre entregamos e garantindo para as pessoas a segurança sanitária de que nós teremos no dia da eleição, fazendo dos locais de votação das sessões eleitorais um local seguro para todos. Secretário, vai ter verificação de temperatura dos eleitores? Não, a verificação de temperatura ela é uma medida que se identificou, o Tribunal Superior Eleitoral, em contato com os sanitaristas que deram apoio ao trabalho da Justiça Eleitoral, identificaram que essa é uma medida de pouquíssima eficácia, né? Então, não será feita a medição de temperatura, tampouco serão usadas luvas. As luvas também são um instrumento que se mostram de pouca eficácia e muitas vezes acabam atrapalhando as pessoas e gerando uma sensação de segurança e leva as pessoas a botar mais a mão no rosto. O que nós teremos no dia da eleição será máscara para os mesários, escudo facial para os mesários, álcool gel para os eleitores e para os mesários, marcação no chão para que as pessoas não se aglomerem em eventuais filas, um layout novo da sala, materiais para limpeza da própria urna eletrônica. A adesão dos mesários, vocês enfrentaram dificuldade por conta da pandemia também? Nós temos identificado um nível de recusa um pouco superior aos anos anteriores. Essa era uma preocupação que nós tivemos desde o início da pandemia. Quando nós começamos a tomar consciência da pandemia, essa foi a primeira situação que nós enxergamos, que a convocação dos mesários seria mais difícil,
porque muitas pessoas que gostam até de trabalhar como mesário teriam que solicitar a sua dispensa por conta de fazerem parte do grupo de risco. Tá certo, então, secretário. Muito obrigada por todas as informações, obrigado por trazer esses esclarecimentos aos telespectadores e também, né, eleitores. Eu que agradeço essa oportunidade de conversar com vocês e levar a população da região aí como nós estamos pensando a eleição e mostrar do nosso compromisso de garantir a segurança de todos. Tá bem, então, Daniel, essa foi a participação do também, né, Daniel Vobeto, ele que é secretário de Tecnologia da Informação do TRE do Rio Grande do Sul. Eu volto com você. Obrigado, Gabriela, pelas informações. A gente também vai continuar acompanhando todos os detalhes, todas as informações necessárias para as eleições 2020 em todos os municípios brasileiros. Quem mandou mensagem para a gente aqui falando disso no Instagram foi o Jonas André Souza Aguiar. Disse que estava gostando da explicação, né? Realmente a explicação do Daniel Vobeto foi bem clara sobre vários assuntos referente às eleições municipais. Bom, nós vamos para a tela agora para ver várias mensagens que chegaram no nosso WhatsApp. E como sexta-feira é dia do Vida Animal, tem muita gente hoje mandando foto de bichos dos seus animais de estimação e a gente vai mostrar todas quantas nós conseguirmos aqui, né? A Catiúcia da Silva, de Cachoeira do Sul, diz aqui, tenho 3 gatas, 2 delas foram retiradas da rua. Uma minha irmã achou e a outra eu peguei perto da firma em que eu trabalhava. Vamos ver aí a foto que a Catiúcia manda pra gente aqui. Olha aí as gatinhas na tela, né, que a Catiúcia mandou pra gente. Muito obrigado pela foto. Vamos adiante aqui, tem mais fotos, mais mensagens chegando. A Rosiane, esta é a Laila. Adotei, pois ela estava muito doente, iria morrer e a Rosiane, portanto, adotou a Laila. Aí está ela, né? Pose para foto para aparecer aqui no NT Sul. Vamos ver mais fotos que chegam aqui. O Simon Fagundes, esta é minha cadelinha que adotei, já com idade. Olha aí, vamos ver a foto que o Simon manda pra gente. Tá aí a cachorrinha que foi adotada por ele, né? O que é mais difícil às vezes, as pessoas querem os bichinhos bem novinhos, né? E aqueles bichinhos já que são mais antiguinhos, né? Que já tem um pouquinho mais de idade, terminam ficando. Mas é isso, muitos são adotados, né? A Isabel Cristina Machado diz aqui, esse é o meu bicho, gato de rua que veio para minha vida com um tiro de chumbinho. Levei para operar e castrar. Hoje é meu filho felino. Amo de paixão e fico indignada quando as pessoas pegam para maltratar. Vamos ver a foto do gatinho aí da Isabel, que o nome dele é Bisso. É isso mesmo, vamos ver a foto dele. Tá aí ele, né? Legal, Isabel. Muito obrigado. Bela ação, né? Belo gesto. E obrigado pela foto compartilhada aqui com a gente. A Tânia Regina, esse é o meu amigo labrador. Alguém trouxe para a cidade, largou na Ponte Verde e ele veio para minha vida. Isso faz 7 anos. Vamos ver aí a foto que a Tânia encaminha. Olha aí, labradores, né? E as suas artes, aí está ele de barriga para cima. Acho que dá tempo de mostrar mais um, pelo menos. Maria Irene, esse é o nosso Barba Roxa. Era de rua também. Amamos muito. Vamos ver aí então o Barba Roxa que a Maria Irene adotou. Tá aí ele. Legal. Barba Roxa, olha aí. Obrigado então pela foto. Bom, e o NT Sul de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição e de dias anteriores, você sabe que encontra lá no nosso site, novotempo.com/NT Sul. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, ao meio-dia. Uma excelente tarde para você, ótimo final de semana. Até segunda. Tchau.